esse processo de movimento. Esse alguém que desencadeou esse processo de movimento, para Tomás de Aquino, esse ser é Deus. Uma segunda prova da existência de Deus é a causa eficiente. Nós vimos há pouco acerca dos princípios básicos. Bom, todas as coisas que existem, né, no que respeita à causa eficiente, todas as coisas existentes no mundo, elas não possuem em si a causa eficiente de suas próprias existências, isso nós já vimos. Nós devemos considerar que essas coisas existentes, ou seres contingentes, vamos dizer assim, são efeitos de alguma causa, certo? Devem ser considerados efeitos de alguma causa. Tomás de Aquino ele afirma ser impossível remontar indefinidamente à procura das causas eficientes. Logo, é necessário admitir, então, que existe uma primeira causa eficiente responsável pela sucessão de efeitos. Se no que diz respeito ao movimento nós devemos retornar ao ponto de percebermos que existe um ser primeiro que desencadeou todo o processo de movimento, no que diz respeito à existência das coisas, as coisas existentes no mundo também não são propriamente causas de si mesmos. Logo, nós precisamos chegar à conclusão de que existiu uma primeira causa eficiente, um primeiro ser necessário que desencadeou a causa e a transformação e a objetividade de todos os outros seres na sequência. Essa causa primeira é Deus, é Ele o responsável pela sucessão dos efeitos percebidos na natureza, no mundo e no universo. Então Deus seria a causa eficiente, essa causa primeira é Deus. Uma terceira prova da existência de Deus seria o ser necessário ou o ser contingente. Você vê que nós estamos numa sequência. Esse argumento é uma variante do segundo no que respeita à causa eficiente, né? Ou seja, Tomás afirma que todo ser contingente, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir, certo? Todo ser contingente. Nós nascemos, nós vivemos e morremos. Ou seja, hoje nós existimos, amanhã não existiremos mais. Isso é claro, não tem nenhuma dificuldade em acreditar nisso, ninguém é eterno. Ou seja, se todas as coisas que existem podem deixar de existir, então alguma vez nada existiu. É lógico, esse é um trabalho lógico. Se tudo que existe em algum momento da existência deixou ou pode deixar de existir, temos que chegar à conclusão que em algum momento nada existiu. Não havia nada, ou seja, alguém criou tudo. Mas se fosse assim, também agora nada existiria. Se um dia nada existiu, hoje também nós poderíamos chegar à conclusão que nada existe, né? Ou não poderia existir. Pois aquilo que não existe somente começa a existir em função de algo que já existia. Então, grave bem. Se todas as coisas existem, podem deixar de existir. Então, em algum momento, nada existiu. Mas se fosse assim, também agora nada existiria, pois aquilo que não existe somente começa a existir em função de algo que já existia. Eu existo hoje em função da existência que me precedeu, que foi a relação do meu pai com a minha mãe. Do meu pai com a minha mãe existe em função da relação que os pais deles tiveram, cujo nascimento culminou no nascimento e no dar à luz deles, no parto deles. Ou seja, é preciso admitir então que há um ser que sempre existiu, um ser absolutamente necessário, que não tenha fora de si a causa de sua existência, mas pelo contrário, seja a causa da necessidade de todos os outros seres contingentes. Então, deve existir um ser necessário ou um ser primeiro que seja a causa de todos os outros seres, que ele tenha promovido a criação de todos os outros seres. Assim como meu pai e minha mãe promoveu a minha criação e hoje eu existo em função da existência do meu pai e da minha mãe, porque não sou filho de incubadora, não sou filho de chocadeira, tenho pai e mãe, assim também todas as coisas que existem em função de um ser que projetou, de um ser que criou todas as coisas. Esse ser necessário para a existência de tudo, Tomás de Aquino vai concluir que é Deus. Uma outra prova da existência de Deus são os graus de perfeição, vamos dizer assim. Com relação às qualidades de todas as coisas existentes,